Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre pensar, antes de tudo pensar a essência, falar sobre a redução fenomenológica e sobre a análise cognitiva de Edmund Russell, né? Russell contribuiu para a filosofia com a formulação rigorosa e estruturada de um método fenomenológico que propõe estudar o objeto do conhecimento de forma livre e pura para alcançar a sua essência. A fenomenologia procura tratar do que é dado imediatamente como conteúdo conhecido, sem abordar as possíveis implicações e desdobramentos que pertencem a uma construção posterior do saber. A acepção do termo fenômeno, tal como aqui é empregado, é mais ampla do que a utilizada anteriormente, por exemplo, por Kant, que se referia apenas aos fenômenos sensíveis, quando experimentados pelo sujeito através dos sentidos. As rigorosas análises de Russell, segundo o método fenomenológico, deram margem ao surgimento do neocantismo e de outras formas de subjetivismo, ao mesmo tempo que reintroduziram a metafísica como objeto de investigação na filosofia moderna. Assim, no processo de conhecimento, ou seja, na relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, Russell distingue os seguintes elementos fundamentais: a noesis, a forma, a elé, a matéria, e o noema, o conceito. A noesis consiste no pensamento considerado um evento psíquico individual. É o conteúdo subjetivo do pensamento que confere sentido ao objeto conhecido. A elé trata do dado sensível, do contato físico com o objeto, que em si mesmo não comporta nenhum significado, a não ser quando alcançado pela noesis, pela forma. Por fim, temos a noema, que pode ser considerado o pensamento do conteúdo, o significado ideal do objeto, totalmente distinto do objeto físico. Assim, Russell faz uma distinção entre o pensamento como evento psíquico individual, noese, ou faculdade de pensar, inteligência, e o pensamento como conteúdo, noema, ou pensamento, intenção. Na operação 2 mais 2 é igual a 4, existe uma atividade de pensamento de natureza psíquica, ao mesmo tempo que é um conteúdo pensado que se expressa no conteúdo de sentido ideal, independentemente do sujeito pensante. Esse segundo sentido revela que a estrutura da consciência é intencional, ou seja, a consciência tende para as coisas e conduz o sujeito na direção do objeto pensado. O filósofo distinguiu a essência, entendida como a parcela ideal de significação do objeto, dos aspectos que constituem a nossa experiência, ou seja, do que ele designou como conteúdo objetivo do pensamento. Portanto, no seu método de análise do fenômeno, a essência é a sua dimensão mais relevante. Segundo Russell, existe uma intuição da essência que é o ato ideador, uma espécie de apreensão imediata da essência juntamente com o fenômeno. Desse modo, conheceríamos o fato e sua essência simultaneamente. O conhecimento ocorreria por semelhança que é própria da essência e não da existência. Para Russell, pensar é, antes de tudo, pensar a essência, E experimentar é experimentar a materialidade, A Comédia e a Tragédia, obra de 1926 do pintor italiano Giorgio de Chirico, precursor da arte surrealista. É o conteúdo subjetivo do pensamento que confere sentido ao objeto conhecido, segundo Edmund Russell. A fenomenologia faz uso de uma série de instrumentos metodológicos próprios que possibilitam a análise criteriosa dos fenômenos. Um deles é a redução, dividida nas seguintes modalidades: hipoqué, suspensão do juízo, colocar entre parênteses a realidade, a coisa, a redução eidética e a redução transcendental. O termo hipoqué vem do grego e significa estado de dúvida. Suspensão do juízo, consiste na suspensão do juízo a respeito de qualquer opinião, com o propósito de buscar unicamente os fatos, aquilo que se apresenta à sua consciência. Pomos fora de ação a tese geral própria da atitude natural e pomos entre parênteses tudo o que ela compreende. Para ilustrar o método referido, tomemos o exemplo de como uma cor é percebida. A experiência pessoal da cor é o fenômeno puro, que se atinge mantendo-se em suspensão os dados científicos a respeito da composição da cor e os dados advindos da comparação com outras cores. A atitude natural, segundo Russell, compreende a aceitação do mundo em que vivemos, formado de coisas, bens, valores, ideais, pessoas, conforme ele nos é dado. A fenomenologia pretende se desvencilhar dessa atitude natural por meio de um questionamento radical sobre o modo de existência do mundo que consistiria no ponto inicial da pesquisa filosófica. A redução eidética analisa a
apresentação do objeto à nossa mente, a representação, né, de forma pura, prescindindo da existência do sujeito o que conhece, assim como do objeto conhecido. Trata-se da forma do objeto no espírito, ou seja, trata-se de analisar a representação sem levar em conta o âmbito psicológico. Tomando como exemplo uma planta, podemos afirmar que, levando a cabo tal redução, os seus componentes básicos seriam a cor, as formas que a compõem e a textura. Na redução transcendental, o fenomenologista considera apenas o que foi imediatamente apresentado à consciência. Todos os outros elementos, Russell sugere que sejam excluídos do julgamento. Retomando o exemplo da cor, uma página impressa em verde, apenas verde, apenas verde, não é feita da mistura de amarelo e azul, que é um dado científico. O interesse de Russell está na cor como fenômeno pessoal e subjetivo que depende de fatores complexos, como as diferenças de percepção dos sentidos. O que é mais relevante para os defensores da fenomenologia é aquilo que pode ser experimentado pelos sentidos. Depois de realizada a redução, o que resiste é o que o indivíduo efetivamente sabe e passa a conhecer, transcendendo os dados científicos. É o que se designa resíduo fenomenológico, né? E cabeça 79, Pigmento e resina sintética sobre tela, quadro de 1959 do pintor francês Yves Klein, né, que veio entre 1928 e 1962. E KB a sigla International Klein Blue, é uma tinta que Klein misturou pessoalmente e depois patenteou. A maioria de seus quadros é azul, pois era uma cor importante para ele que transmite sensações de espiritualidade e liberdade peculiar à sua obra. A experiência pessoal da cor é o fenômeno puro que se atinge mantendo-se em suspensão os dados científicos e todo o conhecimento que você tem acerca daquela cor, né, a respeito da composição da cor e os dados advindos da comparação com outras cores, né? O que é o vermelho? Você tem que falar o vermelho sem recorrer a outras coisas, a partir do que você percebe, a partir de como a sua consciência o enxerga, o vê. A sua consciência como intencional tende para ele e dele retira, né, abstrai, formando assim um conceito. O passo seguinte à redução é a análise cognitiva, que consiste na comparação detalhada entre o fenômeno, tal como é apresentado à consciência, e a forma universal do fenômeno. A fenomenologia busca conciliar aquilo que experimentamos com aquilo que supomos saber teoricamente. Existe implícita aqui uma diferenciação entre o fenômeno experimentado e o fenômeno apreendido, que Russell compara com a relação entre a aparência e aquilo que aparenta. Recorrendo mais uma vez ao exemplo da cor, podemos afirmar que a fenomenologia quer conciliar a experiência individual da cor com o conhecimento científico que temos sobre ela. De acordo com Russell, por meio da redução, cada sujeito pode tornar-se observador de si mesmo, consciente de si. Assim, adquirimos conhecimento e podemos aprender sobre nós mesmos e sobre o meio à nossa volta. Pressupomos a existência de outras pessoas com a mesma capacidade para conhecer, mas é impossível provar que de fato elas estejam conscientes de si. Não observamos os pensamentos alheios, vemos apenas as ações e comportamentos dos outros. É o que denominamos a observação da coisa como fenômeno. Assim, da mesma forma que aprendemos sobre o mundo observando fenômenos externos, aprendemos sobre nós mesmos por meio dos outros. A única forma de observarmos os resultados de nossas emoções e pensamentos é por meio das respostas das outras pessoas. É a vida do mundo, né, que Russell denominou Lemm's Welt, né, e que nos permite ver e experimentar sem as limitações impostas pelas fórmulas e equações do conhecimento científico. Então é um método paralelo à ciência, né, um outro método para compreender a realidade que não o científico, que era o que privilegiava a filosofia analítica, né? Então é uma espécie de método rival, ou paralelo, ou concorrente, ou um outro método diferente do método analítico ou do científico. Uma coisa é saber que a água é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio. Outra bem diferente é ver a água, né? Sentir. E aí você vai falar que é azul, você está usando outro conceito. Não, o que é ali você experimenta sentir, como é que é sorver a água, né? Experimentar. A análise cognitiva nos permite conciliar o conhecimento científico com a observação. Entretanto, só realizamos essa análise quando nos é solicitado. Não se trata de um processo involuntário, né? A ex-interna da FEBEM, que em janeiro de 2006 tentava uma vaga na faculdade. Segundo Russell, por meio da redução,
Cada sujeito pode tornar-se observador de si mesmo, consciente de si. Então é isso aí, isso é um pouquinho de Edmund Russell. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta lá, vista, até a próxima.